E lá vamos nós começar tudo novamente. Meus amigos, é uma satisfação estar de volta com vocês. Aqui em casa todos continuamos bem, todos continuamos saudáveis, inclusive familiares, os velhinhos da família, meu pai, minha mãe, todos bem. Espero que com vocês não seja diferente. Espero que vocês estejam todos bem, seus familiares também, seus queridos também. E espero que, apesar das limitações do momento, todos tenham tido um período de férias agradável, que tenham aproveitado para descarregar o estresse, porque o estresse do primeiro semestre foi grande, e recarregar as baterias para começar a trabalhar em mais um semestre. Muito bem. Quando nós terminamos o semestre passado, nós estávamos num ponto glorioso do nosso conteúdo. Nós falávamos a respeito de banco de dados. Aliás, já falamos bastante a respeito de banco de dados. E agora a gente retoma as aulas e vamos continuar falando a respeito de banco de dados. Aliás, esse fato não deve surpreender ninguém, porque até o final do ano, você, na minha disciplina, nas outras disciplinas, vai interagir com o banco de dados. Até o final do curso, você vai interagir com o banco de dados. Na sua vida profissional, você vai interagir com o banco de dados. Então, essa vai ser uma constante daqui para frente. A gente demorou um pouquinho para chegar lá, mas agora não mais deixará de falar de banco de dados, ok? Pois bem, nessa nossa primeira aula, nós vamos começar fazendo uma pequena recapitulação e depois introduzir algo de novo. Na verdade, nós vamos introduzir algo não tão novo assim. Porque depois de pegar os dados de um banco e exibi-los na tela, depois de pegar os dados de um banco e escrevê-los em um documento do Word e escrevê-los em um documento Excel e escrevê-los num relatório nativo do C#, os print controls, depois de usar o Crystal Report para imprimir os dados de um banco de dados, na nossa aula de hoje, o nosso objetivo será pegar os dados do banco de dados e exibi-los em um gráfico. Ok? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos dar uma relembrada naquilo que já vimos e depois a gente fala de gráficos, ok? Então, meus amigos, vamos lá, vamos para os exemplos, vamos ver código, que é o que nos interessa. Estamos até com saudades disso, hein? Pois bem, você deve estar lembrado desse nosso programinha aqui. Eu o trouxe ainda no primeiro semestre como exemplo. Quando eu aperto o botão de OK, ele vai ao banco de dados, lê livro a livro contido no banco e os exibe dentro desse list box. Aliás, foi com esse exemplo que nós introduzimos a ideia de leitura sequencial de dados em um banco de dados. Você deve estar lembrado disso. Pois bem, como que a gente fez isso? Quais os detalhes? É esse o nosso objetivo agora. Relembrar como construímos essa aplicação. Então, vamos lá. Bem, estou aqui já com o código aberto e a primeira coisa que eu quero te relembrar é que esse nosso código ele foi desenvolvido em camadas. Então, eu tenho aqui a nossa UIL, a nossa IHM, também conhecida por UIL, Users Interfaces Layer, que nada mais é do que a nossa telinha.
Nós temos a nossa BLL, que é aonde todo o nosso processamento acontece. E nós temos a camada DAL, que é onde o banco de dados é manipulado. É onde eu concentro as rotinas relativas ao banco de dados. Então, temos um programa organizado em múltiplas camadas, mais exatamente em 3 camadas. Vamos começar o código e vamos começar pela IHM. Quando o usuário pressiona o botão OK, olha só o que nós executaremos. O clássico algoritmo, a clássica rotina de leitura sequencial de uma base de dados. Ou seja, eu vou pegar o próximo livro e se, reparem a exclamação aqui, e se não der erro, eu vou exibir esse livro no listbox, vou adicionar esse livro no listbox e pegar o próximo. Voltar, se não der erro, coloco no listbox e pego o próximo. Volto, se não deu erro, coloco no listbox e pego o próximo. E assim sucessivamente, até que eu tente pegar o próximo e não exista mais o próximo. Nesse momento, o laço se encerra e todos os livros terão sido lidos. Usamos esse algoritmo numa infinidade de outros projetos que desenvolvemos. Ainda na IHM, eu quero te chamar a atenção para o fato de que quando eu load a minha tela, quando eu carrego a minha tela, quando eu carrego a minha aplicação, eu aproveito para me conectar ao banco de dados. E quando eu fechar o formulário, eu aproveito para me desconectar. Quero chamar a tua atenção para o fato de que as funções de conexão, desconexão e get próximo são todas relativas a banco de dados. Portanto, devem todas estar dentro da DAO. Porém, eu estou as invocando a partir da BLL. Então, se nós batermos o olho na BLL, a gente vai perceber que o get próximo da BLL nada mais faz do que chamar o get próximo da DAL. Que o desconecta da BLL nada mais faz do que chamar o desconecta da DAO. Que o conecta da BLL nada mais faz do que chamar o conecta da DAO. E não havendo erro, conseguindo conexão, eu chamo um outro método da DAO, o popula.dr. Ou seja, os métodos da BLL estão sendo utilizados pura e simplesmente como bypass, ou seja, como passagem para a DAL, para que a gente respeite a hierarquia das camadas. Vimos em alguns outros exemplos que, nesse caso, a BLL poderia ser suprimida e eu trabalhar com 2 camadas apenas. Esta possibilidade agrada a alguns. Pela eliminação de um elemento intermediário, ganha-se alguns nanosegundos no nosso código. Mas desagrada a outros, porque entendem que eu estou violando a hierarquia das camadas ao suprimir a BLL. Gente, isso é uma questão de gosto, é uma questão de filosofia da empresa na qual você vai trabalhar. Vamos dar uma olhadinha na DAL, que lá existem mais coisas a serem relembradas. Procedimento de conexão extremamente simples é o método open e dentro de um procedimento, dentro de um bloco try-catch, porque a conexão pode falhar. O procedimento de desconexão mais simples ainda. O popula.dr nada mais é do que um select que eu faço ao banco de dados, ou melhor, é o select que eu vou pegar asterisco, eu vou pegar tudo, absolutamente tudo da tabela de livros e armazenar esses dados dentro do meu
resulte. Lembro a você que o result nada mais é do que um data header, ou seja, sempre que eu faço um select no banco, eu trago um conjunto, uma coleção de dados. E esses dados são armazenados na memória do meu computador dentro de uma estrutura C# chamada data header, que é tipo um array. Bom, uma vez pego todos os livros, eu tenho no meu data header os 10 livros armazenados, os 20 livros armazenados, os 140 livros armazenados. Eu peguei todos os livros de uma vez. Só que na hora de colocá-los no list box, eu tenho que adicionar um a um. Então, o método getPróximo, ele faz exatamente isso. Ou seja, ele faz a leitura de um result. Aliás, o if está aqui porque, na verdade, ele tenta fazer a leitura. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga. Se ele conseguir fazer a leitura, é porque ainda tem livro, é porque eu ainda não alcancei o último livro. E aí eu seto o código, o título, o autor, a editora, o ano do livro com os conteúdos do meu result, que, como eu disse, é tipo um array, aonde eu estou pegando a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4, respectivamente. Código, título, autor, editora e ano. Certo? Então, creio que a gente conseguiu relembrar o procedimento de leitura sequencial de uma base de dados. Então, tendo relembrado esses conceitos, vamos seguir adiante, vamos para frente. Bom, o projeto Relembrando eu já fechei e agora estou executando o segundo projeto da nossa aula de hoje, o projeto Exemplo de Gráfico. Se a gente olhar para a IHM, ela lembra bastante a IHM do exercício anterior, onde eu tinha um list box e um botão. Você agora pode até dizer que nós temos um list box amarelo e um botão, mas na verdade nada de list box amarelo. Quando eu aperto o botãozinho de OK, esse, entre aspas, list box amarelo se revela um gráfico que foi preenchido em tempo de execução. Então, na verdade, eu tinha um gráfico totalmente em branco. E quando eu apertei o botão de OK, eu desencadeei um processamento em que eu tracei esse gráfico. Então, esta é a novidade que eu quero te apresentar na noite de hoje. Ou melhor, na aula de hoje. A aula está sendo gravada, vai ser exibida para a turma da manhã e para a turma da noite também. Força do hábito. Pois bem, agora que a gente já viu o resultado, o programa em funcionamento, vamos ao código. E te garanto, vai ser mais simples do que você imagina. Projeto aberto, primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que esse é um projeto meramente ilustrativo. Não tive preocupação nenhuma com a arquitetura do projeto. Percebam, tem o formulário e mais nada, não tem BLL, não tem DEAL, não tem nada. Isso porque o meu objetivo é te apresentar este componente aqui. E como eu consegui incorporar esse componente ao meu projeto? Ora, simples. Quando foi para adicionar o list box, eu vim aqui nos controles comuns e escolhi exatamente o tal do list box. Para colocar um gráfico, eu vim em dados e no primeiro semestre a gente já andou por aqui
usando o tal do Data Grid View, que foi um componente que você gostou bastante, porém agora eu peguei o componente Chart, gráfico. Então cliquei no gráfico e arrastei o gráfico para cá. Bom, e quando eu pressiono o botão de OK, que o gráfico é traçado, como que eu estou fazendo isso? Ora, gente, extremamente simples, extremamente simples. Antes de tudo, você tem que entender a filosofia do componente Chart. O tal do componente Chart, o tal do gráfico, chama-se de gráfico o componente inteiro. Aquele quadradão é o gráfico. Agora, a linha, a curva que eu desenho dentro dele é o que ele chama de série. É um outro objeto. Então, o objeto gráfico é um container que vai armazenar um segundo objeto, um objeto série. Um objeto série que vai ser construído como qualquer linha, como qualquer curva, através de um conjunto de pontos. Então, se a gente ler essa primeira linha aqui, que eu estou destacando, perceba, no chart, mais exatamente dentro da série, e reparou que a série é um array? É, porque dentro de um gráfico eu posso adicionar várias linhas, várias curvas. Ou seja, dentro de um gráfico eu posso colocar as vendas da Volkswagen junto com as vendas da Fiat, junto com as vendas da GM, para construir um gráfico comparativo, o que é muito comum. Eu posso, em um único gráfico, colocar o desempenho de um determinado candidato ao longo dos últimos 3 meses, comparando com o candidato B, C e D. Ou seja, a primeira série corresponderia ao candidato A, a segunda série ao candidato B, a terceira série ao candidato C e assim por diante. Então, estou indo ao meu gráfico, mais exatamente a série 0, no nosso caso eu só tenho uma curva no meu gráfico, vou adicionar um ponto na coordenada XY015. Depois vou adicionar outro ponto na coordenada 1,71. Depois outro ponto na coordenada 2,22. E assim por diante. Importante citar que os números que eu estou colocando aqui, as coordenadas x e y que eu aqui coloco, saíram da minha cabeça, tá? São números completamente aleatórios, sem nenhum sentido. Pergunto, esses números poderiam ser resultado de um cálculo qualquer, de uma função matemática qualquer? Poderiam. Pergunto, esses números que aí estão poderiam ter vindo de um banco de dados? Perfeitamente poderiam. Então, é dessa forma que a gente traça um gráfico. É muito simples trabalhar com gráficos em C#. Bom, mas agora eu quero te chamar a atenção para mais alguns detalhes a respeito desse componente chart, que, aliás, é um componente muito rico em propriedades. Bom, amigos, quando eu clico sobre o componente chart, como em qualquer outro componente, as propriedades do mesmo aparecem. Eu quero chamar a tua atenção para o fato que existe uma infinidade de propriedades para definir a cor de fundo, para definir se eu quero um esquema de cor sólido ou gradiente, digo em degradê. Existem propriedades que me permitem colocar uma imagem de fundo, tipo uma marca d'água.
Existem propriedades que me permitem trabalhar a cor da borda, enfim, existem propriedades que vão me permitir trabalhar a aparência desse gráfico. E, sinceramente, eu não vou perder o nosso valioso tempo com esses detalhes, não, tá, gente? Isso é algo que você vai dar uma fuçada. Em 5 minutos, eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado estético muito melhor do que o meu. Além do mais, existem propriedades aí que você não vai usar nunca, mas que estão à tua disposição. Eu vou correr aqui pela barra de propriedades só para te mostrar a quantidade de propriedades que tem o componente chart. Porém, eu quero dar, na verdade, especial atenção a essa propriedade aqui, a propriedade séries. Lembra que eu falei que um chart é um container que incorpora um outro objeto, um objeto do tipo séries? Pois bem, eu tenho essa série disposta sobre a forma de uma curva porque eu escolhi assim. Ela é azul e fininha porque eu escolhi assim. Então, se eu quiser alterar as propriedades da série, é possível. Ora, basta vir a propriedade séries, uma caixa de diálogo se abre. Percebe que se eu quiser adicionar novas séries ao gráfico, eu posso. Perceba que o índice 0 que eu usei lá no meu código referencia essa série. Se eu quiser adicionar outras, à vontade. E o principal, aqui eu tenho as propriedades relativas à minha série. Gente, também tenho propriedades 1000 de cor, de estilo, de tipo de traço. Eu tenho propriedades numa quantidade exagerada até, eu diria. E quero te chamar a atenção para uma em particular. Qual é essa propriedade? Eu estou passando aqui e você está percebendo a quantidade de propriedades que eu tenho, né? A propriedade que eu quero te chamar a atenção é a propriedade chart type. Está percebendo? Chart type line. É por isso que o meu gráfico tem a forma de linha. E eu posso trocar isso? Posso. Eu tenho outros tipos de gráficos? Tenho. Olha lá, se eu quiser um gráfico de barras, eu tenho. Se eu quiser um gráfico de colunas, eu tenho. Então você pode escolher o gráfico da forma que melhor te convier, de acordo com o teu gosto e de acordo com tua necessidade. Pois bem, tenho certeza que você achou simples. Então agora é a hora de você botar a mão na massa e trabalhar um bocadinho. Vamos lá então!